Notícia excelente para quem queria uma reação brasileira a essa tentativa de interferência aí do Elon Musk. E se eu contar para você que a Defensoria Pública está pedindo uma indenização bilionária, com B de bola, eu sempre faço questão de ressaltar que não é milionária, é 1000 vezes R$1 milhão, que é o que você queria pelo menos ganhar, né? R$1 bilhão é o que a Defensoria Pública está pedindo como indenização por causa dessa palhaçada do Elon Musk. Vou trazer a notícia para você e ainda vou mostrar uma postagem dele que explica como ele é tchutchuca lá fora. Hoje ele deu mais uma prova contra si mesmo, a gente vai chegar lá. Defensoria Pública pede à Justiça Federal que condene o X a pagar R$1 bilhão por danos morais e sociais. Tá aqui, ó, matéria do Globo. A Defensoria Pública da União pediu nesta sexta-feira à Justiça Federal que condene a plataforma X, o antigo Twitter, a pagar esse valor aí como indenização por dano moral coletivo e danos sociais ao Brasil. Para a Defensoria, a conduta do empresário Elon Musk no X representa a instrumentalização das plataformas digitais para fins ilícitos, apontando para a grave responsabilidade das empresas e de seus gestores, indicando uma indução e participação em atividades criminosas que atentam contra o tecido democrático da nação. Rapaz, o negócio ficou super complicado, mas basicamente eles querem dizer que o cara tá usando a empresa dele para poder coadunar com crime e atentar contra a nossa democracia, que foi exatamente o que ele fez. No início do mês, o Musk passou a fazer aqueles ataques contra o ministro Alexandre de Moraes por causa das decisões dele de remoção de conteúdo e bloqueio de contas de investigados no Supremo por postagens que envolvem crimes como discurso de ódio, defesa do golpe de Estado e ataques sem provas ao sistema eleitoral. O Musk, é claro, ele ameaçou não cumprir essas decisões, mas cumpriu quase todas. E é importante registrar que algumas ele não cumpriu, mas ele não está falando assim, olha, eu não cumpri, tá vendo aqui, tô desobedecendo. Não. Algumas ele tá dando um andijão sem braço, como por exemplo, a conta do Monark, que o Alexandre de Moraes derrubou, continua derrubada. Você lembra do Monark, um dos maiores youtubers aqui do mundo do entretenimento, que foi banido do YouTube. Lá no Twitter ele só foi banido quando houve a decisão. Mas ele já criou outra conta e continua trabalhando lá. O Twitter está fingindo que não está vendo. Oh, meu Deus, o Alexandre de Moraes não pediu para bloquear essa outra conta, então eu não vou bloquear. Então ele está descumprindo, mas ele não está, assim, admitindo publicamente que está fazendo isso. Outra que também trabalha lá publicamente é a Bárbara do Te Atualizei e alguns outros perfis, Alan dos Santos. Eles criam perfis secundários e continuam fazendo as suas atividades em menor intensidade, com canais bem menos significativos. O Alexandre de Moraes não emitiu novas sentenças para esses canais. Voltando à ação, a Defensoria pede que a Justiça determine o X a adoção de uma série de medidas como práticas de moderação de conteúdo em conformidade com os direitos à liberdade de expressão e à informação, removendo conteúdos ilegais ou que promova a desobediência a decisões judiciais. E olha só que interessante, nesse primeiro parágrafo, a Defensoria, com esse pedido, retira dos bolsominions a capacidade de dizer que o Alexandre de Moraes está tomando essas decisões por conta própria ou que não tem embasamento legal para que ele faça isso. Porque se estão pedindo é porque existe um amparo técnico legal na Constituição brasileira. E agora são eles que estão pedindo para que o Alexandre faça exatamente aquilo que ele já estava fazendo. Pior, você verá nos parágrafos seguintes que tem um reforço, é mais intenso. Na verdade, uma parte dessas ideias estava presente lá naquele PL de combate às fake news. Você verá aqui, olha só esse segundo item. Sistema eficaz de cooperação com as autoridades judiciais para garantir respostas rápidas a ordens judiciais e requisições legais. Eles estão pedindo ainda mais do que o Xandão estava fazendo. Publicação de relatórios periódicos detalhando as ações tomadas para cumprir as ordens judiciais e a moderação de conteúdo. E, por fim, a contratação de entidades independentes para realizar essas auditorias regulares nas práticas que a própria empresa realiza. Segura essa, Elon Musk. Na verdade, isso é mais importante para bolsominhada, né, gado? Agora você vai ver gado pulando do penhasco e se matando agora. Mas não adianta, né? Eles são resilientes. Esse pessoal foi pegado,
dentre os fanáticos, eles têm uma capacidade de subverter a realidade. Agora a defensoria também não vai prestar mais, né? O Ministério Público, as estruturas de acusação do país. A PF já não presta, o Ministério Público, nem o de Curitiba para eles mais presta, e agora a Defensoria Pública também não vai prestar. Só presta se for mesmo, do mito. É isso que eles gostam. Bem, uma outra coisa que é importante a gente desmentir também aqui é uma narrativa que eles estão disseminando lá no Twitter. O gado tá pegando contas como a do Janones, que, segundo eles, espalhava fake news, e admitidamente o Janones brincava com notícias falaciosas para poder tentar, segundo ele, combater as fake news do bolsonarismo. Estão pegando essas contas e dizendo, olha só, o Xandão tinha um lado, porque as fake news do Janones não serviram para poder derrubar a conta do Janones. Eles são realmente ou pessoas muito dissimuladas ou pessoas que precisam de ajuda psicotécnica mesmo, não entendem de lógica, não conseguem ver a diferença entre as coisas. E por isso eu vou explicar para você, para que você possa explicar para esse gado a diferença. As contas não eram derrubadas pura e simplesmente por espalharem fake news. Fake news, como disse a própria Bia Kicis, não é crime. Mentir, eu gostaria que fosse. Mentir, espalhar desinformação nas redes sociais, isso está incluído, infelizmente, dentro da proposta de liberdade de expressão. Acho que deveria criminalizar, mas não é crime. Ah, mas por que foi que derrubou os perfis? Quando você está espalhando fake news sobre os candidatos, isso pode interferir no processo eleitoral, e desde que não tinha internet, você pode entrar na justiça, no TSE, e pedir para que as propagandas de carro de som sejam cessadas, pedir o bloqueio das inserções na televisão. Isso já é feito pelo bolsonarismo, inclusive. Se é na internet, você retira o conteúdo. O ministro Alexandre de Moraes estava impedindo a veiculação de fake news sobre as eleições, mas para piorar, ainda havia aqueles que estavam espalhando fake news sobre a legalidade do processo, sobre a legitimidade do processo, causando instabilidade na democracia, o que também é função do TSE. Então, bolsominion com limitação cognitiva, vou resumir em uma frase para você. Não era fake news, era ataque às instituições, especialmente as que realizam as eleições, que são o TSE. Entendeu? O Janones estava falando que o TSE estava roubando? O Janones estava dizendo que se não fosse voto impresso não ia ter eleição? Não, ele não estava lançando essas dúvidas durante o processo eleitoral. Então, portanto, não é a mesma coisa. Para de ser quadrúpede. E por fim, eu vou mostrar o cinismo. Falei para você que eu ia mostrar, tá aqui, ó. O Elon Musk resolveu, para dar uma... Vocês sempre fazem isso, né? Para dar uma de meio termo, ele resolveu opinar também sobre esse banimento do TikTok. Que eu já expliquei para você que enquanto ele vem aqui descer a porrada por conta da remoção de algumas contas, ele não se importa com o Twitter ser bloqueado da China. E nem estava se importando com o TikTok ser expulso dos Estados Unidos. Veja só que defesa da liberdade de expressão seletiva, né? Mas aí ele resolveu, no final das contas, falar alguma coisa lá em solo norte-americano sobre esse banimento do TikTok sem explicação nenhuma. Banido não foi uma conta, a rede inteira está sendo banida. Aí ele falou assim, in my opinion, aí você foca nessa frase aqui, eu vou ler que nem o Chirão. In my opinion, TikTok shall not be banned in the USA, even talks to Chas ban Medvedev to X platform. O que ele quis dizer? Na minha opinião, o TikTok não deveria ser banido, apesar de que esse banimento pode beneficiar a plataforma X. Mas veja que bonitinho, mas como ele foca. Porque, como diz Reinaldo Azevedo, as palavras têm significado. E é para isso que elas são usadas. Aqui no Brasil, quando ele discorda das coisas, eu não vou cumprir, eu não vou obedecer. Xandão, como você se tornou um ditador? O Brasil está cometendo crime, liberdade de expressão. Esse Xandão tem que ser preso, renuncie, Xandão. É assim que ele discorda. Agora, nos Estados Unidos, onde... porque sabe que não dá para o Xandão prender ele daqui para lá, né? Agora, como é que discorda nos States? Na minha humilde opinião, se alguém quiser perguntar, usando a primeira emenda, eu gostaria de dizer que, na minha humilde visão, talvez, por favor, não me prendam, gostaria de dizer que
tudo bem não banir o TikTok. É muito cretino. Não, Elon Musk, eu vou te ensinar como é que você faz se você for macho mesmo. Você entra lá dentro da corte, quando ela decidir que o TikTok tem que ser banido, aponta o dedo pra cara de cada um dos ministros e fala assim, você é corrupto, você tá cometendo crime, você é um ditador de toga. Faça isso. Pode ser pela internet também. Pega o nome, marca no Twitter, cada um dos juízes que decidir isso aí, e aí você fala que eles estão cometendo crime. Vai lá, tá feito o desafio. Você não é macho? Você não é do saco roxo? Vai lá, ó, foguetástico. Caso contrário, você é um fake nutty, você é um fanfarrão, 02. Pede pra sair que é muito melhor, vergonha. Só você tem dinheiro. Você é covarde, eu tenho mais coragem que você, covardão. Bom, então essa é a situação. Rony, eles vão pagar? Acho complicado. É bom ver que não ficou sem reação. Diria até mais. Essa empresa no Brasil devia ser processada criminalmente, porque ela vazou documentos de investigação sigilosa com o pretexto estapafúrdio de ter a obrigação de dividir dados com a matriz. Aqui as empresas no Brasil, elas são soberanas. Ela é uma filial de lá, mas aqui é o escritório daqui. O escritório daqui está envolvido na investigação daqui. Ela não pode pegar um documento daqui e enviar para lá. Ela não tinha autorização do Moraes para compartilhar esse documento com a central. Não tinha. Ela tirou uma cópia de um documento brasileiro, de dentro do solo brasileiro, sem autorização. E eu espero que esse processo ainda seja aberto do ponto de vista criminal. E imagina se a gente vaza um documento de investigação sigilosa. Nós chamamos em Brasília uma empresa brasileira. Pega aí. Uma empresa brasileira atuando, a Petrobras. Aí ela toma um processo sigiloso lá dos Estados Unidos de investigação que pode colocar pessoas na cadeia, aí ela é obrigada a compartilhar com ela daqui e daqui vaza o documento, as pessoas envolvidas nas investigações, elas vão esconder provas e isso liquida com a investigação. Você acha que a Petrobras vai ficar bem nessa fita lá? Você acha que eles vão deixar ela atuar em solo norte-americano de novo? No mínimo. Eu acho que não, né? Então, certo. O que tá errado é não ter investigação criminal sobre isso aqui ainda. Bom, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo no like. Vamos ver o desfecho, vamos acompanhar os próximos episódios dessa novela. Um abraço, fui!